compartilhar deste momento com vocês. Meu nome é Dayana e hoje nós vamos explorar a literatura. Vou te contar, a história vai começar. Então, nós vamos trabalhar hoje muito o mundo das histórias. Vamos lá, então? O mundo das histórias, ele nos permeia, ele faz parte do nosso dia a dia. Mas, então, lanço uma pergunta para vocês. Por que, então, ouvimos e contamos histórias? Ouvimos e contamos histórias a todo momento. As histórias, elas fazem parte da nossa vida. Nós contamos nossa história sempre e também ouvimos as histórias dos demais, que nos envolvem, que fazem parte do nosso mundo. Então, agora, que nós começamos a pensar um pouquinho sobre por que ouvimos histórias, por que contamos histórias, ouvimos e contamos histórias porque nós conseguimos viajar. Nós estamos num momento de isolamento social, mas hoje nós vamos romper com esse isolamento. Nós vamos viajar por meio das histórias. Agora, se nós todos ouvimos e contamos histórias, agora eu vou perguntar para vocês. Nós também escrevemos nossa própria história, mas será que nós escrevemos nossa própria história sozinhos? Somos capazes disso? Acho que não. Vou mostrar para vocês. Nós, na verdade, andamos muito de mãos dadas com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós compartilhamos nossa vida. Nós somos um coletivo. Então, nossas histórias também são compartilhadas. Além disso, muitas vezes precisamos de um pequeno impulso, de um pequeno empurrãozinho para chegarmos aos nossos objetivos. E também precisamos muitas vezes de proteção e afago. Então, nossas histórias são feitas por muitas mãos. E também nossas histórias são compartilhadas e feitas de muitas outras histórias. As histórias das pessoas da nossa família, as histórias dos nossos amigos, enfim, as histórias nos permeiam. Então, agora vou fazer um convite. Vamos conhecer então mais uma história para que ela faça parte do nosso caminho? Vamos lá comigo? Agora, quero perguntar para vocês, quem sabe me dizer o que é isto? O que será que é isto? Será que eu ouvi uma mesa? Será que é uma mesa? Mas será que funcionaria como uma mesa? Teria a funcionalidade de uma mesa? Ouvi também o quê? Nossa, uma máquina de costura? Quem será que falou isso? Será que tem um desse em casa? Que mais que a gente pode pensar? Será que é um varal? Eu poderia pendurar roupas aqui? É isso mesmo que vocês acharam? Interessante. Agora eu ouvi máquina de costura, né? Realmente, esse objeto aqui funciona, tem a funcionalidade mais ou menos para isso, nós já vamos conversar. Isso aqui, gente, é um tear. Quem aí já ouviu falar em tear? Será que na casa da avó, na casa de um vizinho, alguém já viu algum tear? Então, o tear, ele tem várias partes e uma dessas partes muito importantes é a lançadeira. É nessa parte do tear em que são envolvidos os fios que irão passar e na trama formar então o tecido. Esta parte aqui do tear se chama pente. Então, a partir do pente indo para frente e para trás, também se forma essa trama do tecido, que é então de responsabilidade do tear. Agora que vocês conheceram um pouquinho as partes de um tear, vou perguntar, vocês já deram uma dica importante, talvez seja uma máquina de costura, mas eu quero saber então mais especificamente, para que serve? Para que serve um tear? O tear, ele é um objeto que serve então para fabricar tecido por meio do cruzamento de fios. E essa prática é uma prática milenar, acontece há muito tempo atrás e continua até hoje. Só que, claro, de uma maneira mais desenvolvida, com mais tecnologia. Mas o tear, ele continua sendo muito utilizado para, então, formar os tecidos. Além disso, quero perguntar para vocês sabem me dizer como funciona? Esse tear, ele é muito interessante, porque como eu disse, os fios vão se tramando, vai virando uma trama única e formando então o tecido. E agora vocês devem estar se perguntando, por que será que
a Dayana, a professora Day, está falando num tear, certo? Por isso, agora eu pergunto para vocês. Vocês conhecem alguma história que envolva o tear? Será que já ouviram alguma história na escola que envolvesse esse objeto milenar? Será que ouviram em casa? A mãe, um vizinho, um irmão? Pensem um pouquinho lá. Será que ouviram? Se não ouviram, não tem problema. Nós vamos conhecer agora. Quero então apresentar a vocês a história de hoje. A Moça Tecelã, de Marina Colaçante. Quero, por favor, que vocês prestem atenção então na capa e me digam o que será que vocês estão enxergando nessa capa. Ela é bem colorida, né, pessoal? Então olha lá, ó. O que será que tem aqui? Ah, eu ouvi dizer aí um tear? Isso mesmo! Então, bem ao centro da capa nós temos esse objeto que estávamos conversando antes, um tear. Agora, o que mais que tem nessa capa? O quê? Uma moça, uma mulher, ou uma menina, né? Quem sabe? Uma menina, e ela está trabalhando no tear, né? E quem será que trabalha no tear? São os tecelões ou tecelãs. Olha que interessante. O que será que ela está tecendo, pessoal? Vocês conseguem perceber? Parece que ela está tecendo o quê? Oi? Uma cortina? Pode ser. Que mais? Será que é uma cortina? Uma colcha? Também é uma possibilidade. Alguém disse aí um tapete? Isso, pessoal! Ela estava tecendo, será que é um tapete? Nós vamos descobrir apenas na história, sabe? E o que vocês acham em relação ao que está ao redor? Ela está envolta por muita natureza. O que será que essa natureza representa? Nós vamos ter que descobrir na história, certo? Então agora que nós já conseguimos ter um olhar um pouquinho maior para a capa, eu pergunto a vocês, a partir dessa leitura, o que será que a história vai nos contar? Será que essa história tem a ver com o quê? Ouvi dizer, será que ela é uma princesa? Uma princesa que tece? Pode ser. O que mais que vocês acham? Será que ela tem o dom de tecer e vai ajudar as pessoas? Interessante, boa perspectiva. E agora? Vocês acharam interessante a roupa? Exatamente, ela tem uma roupa própria ali, né? Vocês acharam parecido com quem? Branca de Neve? Será que ela é alguma coisa parente da Branca de Neve? Bom, podemos descobrir. Então agora que vocês refletiram sobre isso, vamos guardar essas hipóteses aí, porque ao longo da história nós vamos confirmá-las ou não, combinado? Então, vamos combinar assim, não podemos esquecer essas hipóteses. Vocês falaram que será que ela tece para ajudar as pessoas? Pode ser. Será que ela é uma princesa? Quem sabe, pode ser também. Ou será que ela é parente da Branca de Neve? Enfim, vamos descobrir agora? Então, agora eu convido vocês a ouvir a história A Moça Tecelã, de Marina Colaçante. Nós vamos combinar assim. Vocês, quando eu falar, vou te contar, vocês aí da casa de vocês vão falar pra mim, a história vai começar. Vamos tentar então? Vou te contar! A história vai começar. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse chegando o sol atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor de luz que ela colocava entre os fios esticados. Enquanto lá fora a claridade da manhã abria o horizonte. Depois, lãs mais quentes. Vivas lãs que iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, não tinha problema,
pois ela, então, colocava na lançadeira o mais felpudo e grosso algodão cinzento. Então, com a penumbra das nuvens chegando, ela escolhia um fio de prata. E com esse fio de prata, ela rebordava em longos pontos sobre o tecido. Leve, a chuva chegava e a cumprimentava. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e ainda espantavam os pássaros, não tinha problema. Ela, então, delicadamente, com seus belos fios dourados, ao tecer, permitia que o sol voltasse e então acalmasse a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os pentes, os grandes pentes do tear, para frente e para trás, ela passava seus dias. Nada lhe faltava. Se fome tinha, não era um problema. Se fome tinha, ela então tecia um lindo peixe e lindo com cuidado de escamas. E, de repente, esse peixe estava lá na mesa, pronto para ser comido. Se sede tinha, também não era problema. A lã, suave lã, cor de leite, entremeava o tapete. E à noite, após jogar seu fio de escuridão, dormia tranquilo. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas, tecendo e tecendo, ela viu o tempo em que se sentiu sozinha. E então, pela primeira vez, pensou que talvez seria legal ter um marido. Então, não esperou o dia seguinte. Com um capricho de quem nunca fez algo tão parecido, ela começou a entremear no tapete as cores e as lãs que lhe dariam companhia. E o seu desejo foi logo aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado e sapatos engraxados. E quando já estava ao final entremeando o último tapete, o último fio, a última parte dos sapatos, ouviu uma batida na porta. Não precisou nem abrir. O moço meteu a mão na maçaneta e tirou o chapéu de plumas e já foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada sobre o ombro dele, ela pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais sua felicidade. Mas ela foi feliz, mas foi feliz por algum tempo. Pois se o homem falou em filhos, logo os esqueceu. Pois quando ele descobriu o poder do tear, não pensou em mais nada, só no que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessário, disse a mulher. Parecia justo, pois agora eram dois. Ele exigiu que ela escolhesse as mais belas lãs de cor de tijolo e que os batentes fossem de fios verdes. Além disso, pediu pressa para que acontecesse logo a casa. Mas a casa ficando pronta já não era mais tão suficiente. Então ele perguntou: para que termos casa se podemos ter palácio? Mas sem querer muita resposta, e já ordenou que fosse de prata com arremates. Dias e dias, semanas e meses, a nossa querida moça tecelã trabalhou, tecendo tetos e tecendo também janelas, tecendo pátios e escadas, tecendo salas e poços. Já a neve caía lá fora, mas ela, infelizmente, não tinha tempo para chamar o sol. E, quando a noite chegava, infelizmente,
ela também não tinha tempo de arrematar o dia. Ela tecia e entristecia. E, de tanto tecer e entristecer, enquanto sempre batiam cada vez mais rápidos os pentes de acordo com a lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E o marido, entre tantos cômodos daquele palácio, resolveu colocar ela no mais alto quarto da mais alta torre. E disse que era necessário para termos cuidado com o tapete. Isso era importante, ninguém poderia descobrir o poder mágico do tapete. Mas antes de sair, ainda advertiu: não esqueça as estrebarias e também os cavalos. Sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido. Infelizmente, isso acontecia, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Mas tecer era tudo que ela queria fazer, tecer era tudo que ela fazia. Só que chegou um momento, chegou o tempo em que ela própria trouxe a sua tristeza, e essa tristeza era maior que o palácio. E nesse momento, então, com todos os tesouros, pela primeira vez, ela lembrou como era bom o momento antes dela ter tecido seu marido. Não esperou muito, só esperou anoitecer. Ao anoitecer, subiu as escadas até a torre onde estava o tear, pé ante pé, sem fazer barulho para não acordar o marido. Então, descalça, para não fazer barulho, sentou-se novamente ao tear. Nesse momento, dessa vez, não precisou escolher nenhum fio, nenhuma lã. Ela começou, então, a destecer. Ela desteceu as estrebarias, os cavalos, desteceu os grandes jardins que fez. Desteceu também muita coisa, desteceu os cofres, as salas, os tetos daquele palácio. Desteceu também os cavalos e desteceu tudo que o homem havia pedido para ela. Chegou o momento de destecer as carruagens e os demais tesouros. Depois se viu novamente na sua pequena casa, da forma como ela havia antes. E o que aconteceu? A noite acabava quando o marido acordava em uma cama dura e muito preocupado quando tentou se levantar e nem conseguiu. Ela já destecia o último fio do seu sapato. E então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu então uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço cor de luz, e que a manhã repetiu no horizonte. Então, galerinha, gostaram da história? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Mas lembram daquelas hipóteses que a gente fez lá antes da história? Agora nós vamos retomar, certo? Vocês tinham falado assim: olha, talvez ela teça para ajudar as pessoas. O que vocês acharam? Foi confirmada essa hipótese, sim ou não? Pois é, não foi confirmada, né? Ela tecia, mas tecia para o benefício próprio, para viver, né? E depois ela teceu e ajudou, na verdade, o marido. Até em partes a gente pode considerar. Mas, pensando lá, será que esse marido estava sendo ajudado? Ou será que ele estava exigindo grandes coisas? Ele nunca estava satisfeito? Certo? Então, essa hipótese aqui a gente pode refutar, a gente pode desconsiderar, porque ela não estava dentro da história. Hipótese número 2. A Tecelã é uma princesa. Foi falado em algum momento que a Tecelã era uma princesa? Pois é, não foi confirmado isso também, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar ela voltar na história. Então, a Tecelã também não era uma princesa. Então, nós podemos refutar a primeira e a segunda também, certo? E número 3. Será que a moça Tecelã era parente da Branca de Neve? Foi falado alguma coisa sobre isso na história? Também não, né? Ela, na verdade, não tinha nenhuma ligação com nenhuma princesa. Então, essa hipótese também foi desconsiderada. Mas isso não quer dizer que isso tudo aqui é um problema de ser desconsiderado. É assim que a gente vai entrando na história. A gente vai entrando com essa curiosidade, vai lançando ideias e depois com a história nós vamos confirmando ou não, certo? Então vamos lá? Vamos continuar? Então, pessoal,
Agora, eu quero que vocês prestem atenção e tentem lembrar se vocês conhecem essa mulher. Essa mulher, será que é uma pessoa importante? Vocês ouviram falar ali na nossa história em uma autora, certo? Então agora eu apresento vocês. Essa é a Marina Colasanti. Mas quem será a Marina Colasanti? Qual é a história dela? A Marina Colasanti, ela já tem 83 anos, gente, e escreve muito. Ela tem uma produção muito grande. Ela mora lá no Rio de Janeiro, é casada com um escritor, o escritor Afonso Romano de Santana, e já tem 2 filhas. A nossa querida Marina Colasanti, ela adora escrever para crianças, mas, como a gente sabe, as histórias não têm idade, né? Agora eu pergunto para vocês. Vocês já tinham ouvido falar nessa autora? Tenho certeza que em algum momento, às vezes lá na escola, algum professor, alguma professora já comentou sobre ela. Nós temos muitos livros dela nas nossas bibliotecas. Vocês lembram-se de algum livro que ela escreveu, além da Moça Tecelã? Ela tem, como eu falei, ela tem muitos livros escritos e muitos deles voltados ali para a infância e para a juventude. Vocês já viram livros dela na biblioteca? Como eu falei, o nosso acervo lá na escola tem vários livros. Busquem da memória. Vocês lembram de algum outro livro que também era da Marina Colasanti? E agora, você já tinha lido algum livro dela? Ou será que alguém já tinha lido este ou outro livro dela para você? Legal! Refletiram bastante? O importante é a gente não esquecer da Marina, porque ela é uma autora bem especial e bem importante para nós. Combinado? Agora eu vou falar rapidamente para vocês da história da Marina. A Marina, ela nasceu lá na Eritreia, só que por causa da Segunda Guerra Mundial, ela acabou indo também morar um pouquinho na Líbia e até na Itália. Após esse momento de guerra, ela veio para o Brasil. E até então está aqui conosco. Como eu falei, ela possui muitos livros, né? Entre eles, estes 3. Por que eu escolhi esses 3, pessoal? Porque são nestes 3 livros que estão a nossa história de hoje, a Moça Tecelã. Esse aqui que nós vimos, né? Agora, a 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento, que também tem a nossa Moça Tecelã. E, por último, Mais de 100 Histórias Maravilhosas. Também tem a nossa Moça Tecelã. São obras da Marina Colasanti. Agora, pessoal, chegou um momento bem bacana, que é a hora da gente colocar a nossa cachola para funcionar ainda mais. Então é a hora de balançar, chacoalhar a nossa cachola. Vamos lá? Levanta do sofá, levanta da cadeira, levanta de onde você está e vamos chacoalhar a cachola? Chacoalha a cachola, pessoal! Uhul! Então, pessoal, agora no nosso momento, chacoalhando a cachola, a gente vai pôr um pouquinho a cachola para funcionar ainda mais, certo? Porque nós vamos refletir sobre a história. O que vocês acharam sobre essa história? Vocês conseguiram pensar um pouquinho nela? Eu quero saber de vocês, hein? Eu estou ouvindo aqui um gostei por quê, será? Porque tem que explicar o porquê, né? Nós temos que ter argumentos. Por que você gostou dessa história? Ah, já sei! Porque tem um tear mágico. É bem legal essa parte, né? Um conto de fadas, ele sempre tem algum elemento mágico. E nesse caso aqui, nós tínhamos o tear, exatamente. E o que mais? Por que será que vocês gostaram do tear? Ah, porque dá pra fazer o que quiser, né? Exatamente. Esse tear era mágico, então ele possibilitava você fazer qualquer coisa. Ali no caso da Moça Tecelã também, né? E o que mais? O que te chamou a atenção, será que, pra você gostar dessa história? Ah, era um final diferente dos contos de fada tradicionais, certo? É um final em que a moça ficou sozinha. Quebra as nossas expectativas, né? A gente sempre tá esperando um quê? Um felizes para sempre. Mas nesse momento isso não aconteceu. Então, é uma questão diferenciada. Legal saber isso de vocês. Agora, então, nós vamos refletir para a próxima pergunta. Qual trecho da história você mais gostou? Você pensou um pouquinho nisso? Que te chamou a atenção, que te cativou um pouquinho mais ali do que o normal? Será que foi quando o marido apareceu?
Ah, não, essa é a parte que vocês não gostaram? Tá bom. É o momento que ela destece o marido? Ah, entendi. Então esse é o momento que vocês mais gostaram? E isso é bom a gente refletir também em relação aos contos tradicionais, né? Geralmente, como eu falei, qual é o final da história de um conto tradicional? Nos clássicos, por exemplo, Branca de Neve, Cinderela, vocês lembram? Ah, exatamente. O que que acontece com a princesa e com o príncipe? Eles se casam, né? E sempre que nós temos aquela questão do viveram felizes para sempre. Então, legal que vocês perceberam isso, né? Essa mudança. E qual é o trecho da história que vocês menos gostaram? Ah, foi o momento em que o nosso antagonista começa a pedir um monte de coisa para nossa protagonista? Foi isso? Quem lembra o que é um antagonista aí, pessoal? Antagonista, vamos relembrar, ele é o nosso vilão, é aquele que vai contra a personagem principal, que no caso aqui é a moça tecelã, né? E protagonista é o personagem principal. Então, vocês não gostaram da parte em que ele pede muitas coisas, em que o marido da moça tecelã pede muitas coisas? Será que faltou um pouquinho de respeito? Legal que vocês também perceberam isso. E se você pudesse mudar alguma parte dessa história? Você mudaria alguma parte? Será? Você mudaria então? Você não teceria um marido? O que vocês teceriam então? Vocês já pensaram em que vocês teceriam? Se vocês se sentissem sozinhos, vocês teceriam o quê? Um gato? Ah, que legal! Um cachorro? Nossa! Quem sabe tecer um amigo? Nossa, muitas ideias legais. Próxima pergunta. O que você sentiu quando a moça tecelã desteceu o marido e tudo que ele pediu? Ah, não acredito, vocês estão batendo palmas aí? Ela teve uma ação bem correta, né? Porque estava ficando bem complicado para ela. Então vocês ficaram satisfeitos? Felizes? Alguns ficaram surpresos? É verdade, como eu falei, não é uma história tradicional, né? É um conto de fadas moderno. Então ele faz isso com a gente também. Ele faz nós ficarmos surpresos com algumas mudanças, certo? E agora para finalizar, o que você achou do final da história? Ah, bem feito para esse marido pidão! Ah, que bom saber, vocês estão refletindo sobre a história, muito bom. Ele nunca estava satisfeito, né? Complicado, né? Eram atitudes que complicavam a vida da nossa moça tecelã. O que será que vocês fariam com um tear mágico? Vocês já pensaram? Essa não precisa me responder. Vocês podem refletir lá e depois vocês podem me contar, tá bom? No nosso próximo encontro, quem sabe? Hein? Vou retomar com vocês. Então fiquem pensando, o que vocês fariam com um tear mágico, hein? Ai, 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 hein? Tarefa de casa, pensar o que você faria. E para agora tudo. Isso é muito importante. Você lembrou de alguma história que, quando a gente estava contando, estava ouvindo a moça tecelã? Você recordou de alguma história? Vamos tentar relembrar? Aonde que a moça tecelã foi colocada? Vocês lembram? Quando o marido construiu o palácio, ela foi colocada aonde? Isso mesmo, ela foi colocada no mais alto quarto, na mais alta torre. Que outra história também faz parte de uma personagem que é colocada em uma torre? Quem lembra daquela personagem que tem as longas tranças? Isso mesmo, a Rapunzel. Então, nós podemos fazer essa relação, com certeza. Que mais, gente? Ouviu falar aí na Bela Adormecida? Por que será que a gente pode fazer relação com a Bela Adormecida e a moça tecelã? Isso! Quem lembra do nosso tear lá do início da nossa aula? O tear, ele era uma máquina, né, um objeto que faz a questão do tecido, da trama, né? E a roca, que é também um objeto em que a nossa Bela Adormecida espeta o dedo, também é um objeto que trabalha com essa questão do tecido. Então nós podemos fazer relação com isso também. É o momento de nós nos despedirmos. Uma estrela no céu brilhou e esta história terminou. Então, agora vou deixar vocês com uma pulga atrás da orelha. Qual será que vai ser a nossa história da próxima aula? Hein?
Vou deixar vocês curiosos, legal? Então, agora é o meu momento de me despedir. Obrigada por hoje e até um próximo momento, certo? Até mais!